aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim um óleo novo. Diga aleluia. Preste atenção. O aumento da força, como a força de um boi selvagem. E essa força ela vem quando há o derramar de um óleo novo. Agora veja a versão desse Salmo 92, 10, lá no Novo Testamento. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É para você dizer glória a Deus. Nós receberemos poder. E esse poder, ele vem através do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo, dentre tantas que falamos no domingo passado, é nos conceder poder. No Antigo Testamento, quando a unção do Espírito Santo vinha sobre homens e mulheres, eles manifestavam poder. Profetas, reis e sacerdotes recebiam uma porção do Espírito Santo, para que eles tivessem poder para exercer, cumprir a sua missão. Isso acontecia em momentos especiais. O Espírito Santo vinha e lhes concedia o poder para algumas coisas. Quando Jesus veio a essa terra e partiu para estar à destra do Pai, Ele disse que não iria nos deixar órfãos, iria enviar o Consolador, o Espírito Santo. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele agora mora dentro de nós. Não é em momentos específicos que ele vem, ele mora dentro de nós. Isso significa de que nós podemos não apenas ter momentos de poder, mas podemos ter uma vida de poder. E o que falta para termos uma vida de poder, se o Espírito Santo que concede o poder, ele está dentro de nós? Nós precisamos saber ativar esse poder. É ativar. E ele pode ser ativado para cada momento específico na minha vida, no meu dia a dia, ele pode ser ativado. Como é bom se nós tivermos uma vida ativada no Espírito, vivendo e desfrutando o poder dele. Então a pergunta que nós precisamos responder é: como nós podemos ter essa vida ativada de poder? Como podemos ter essa vida onde o Espírito Santo vai estar manifestando poder constantemente através de mim, através da minha vida? Como? Vamos olhar a resposta disso nas Escrituras Sagradas. A primeira coisa que eu encontrei é que se nós queremos viver essa vida, ativar esse poder e viver essa vida assim, nós precisamos estar sedentos. Sedentos pelo Espírito Santo, sedentos por esse agir dele na nossa vida, sedentos, irmãos. Se nós não estivermos sedentos, nós não vamos ter o poder se manifestando. Olha o que Jesus diz para os seus discípulos em João capítulo 7, versículo 37 em diante. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eles crescem. E eles estavam referindo-se ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus está dizendo àqueles que tiverem sede da minha presença. Se eles tiverem sede, eles vão então desfrutar da plenitude do poder do Espírito. O segredo, irmão, é estar sedento. Não depende de dinheiro, não depende de fama, não depende de nada externo, depende apenas de ter sede de Deus, vontade de ter Deus, vontade de ser cheio de Deus. É isso, irmão. Então eu vou desfrutar do poder do Espírito Santo dependendo da sede que eu tenho. E a minha sede, ela é diferente. Se eu tenho sede, é diferente de ficar indiferente. E aí, você teve uma experiência com Deus? Mais ou menos, tanto faz. Não, eu preciso vir para uma reunião como essa, ter um tempo de consagração e de busca, com uma expectativa de que eu vou experimentar de Deus, porque eu estou cheio de sede, eu estou com vontade de ver o agir de Deus, eu quero experimentar o mover dEle, meu coração precisa estar acelerado. Por quê? Porque eu vou encontrar Deus. Sabe, quando você vê os grandes avivamentos que aconteceram na história, e a grande manifestação de poder de Deus no meio dos avivamentos, no meio das pessoas, é porque eles estavam sedentos, querendo muito, irmão, querendo muito receber de Deus. Eu lembro que no período a minha conversão, eu já compartilhei, vou depois contar um pouco mais sobre a minha experiência de ser batizado no Espírito Santo. Foi logo na primeira semana de convertido, mas depois nós tínhamos mais e mais manifestações do Senhor, grandes e grandes visões, grandes revelações, agir de cura, pessoas sendo libertas. E sabe qual era o diferencial que eu lembro que tínhamos? Era sede pela presença de Deus, vontade de encontrar Deus, vontade de receber dEle, poder dEle. Às vezes nós somos tão indiferentes. Mais um culto? Não, irmão. É sede, eu quero receber Deus. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9, diz: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e aquele que busca acha, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Pedir isso, irmão. Sabe que nós precisamos de sair de casa para vir para uma reunião como essa, para um culto, e antes dobrar o joelho e falar: Deus, eu quero ser cheio da sua presença nessa manhã, eu quero receber o impacto da sua glória, eu quero receber transformação da minha vida e receber poder do Senhor, eu quero experimentar algo do Senhor hoje. Porque se a gente sai de casa só para encontrar os irmãos, tirar um tempo de cantar uma música, tudo isso é bom, mas não é a manifestação da minha sede para experimentar o poder de Deus agindo na minha vida. Então nós podemos fazer isso daí, nós podemos fazer isso constantemente, ter essa sede pelo Senhor. Uma outra resposta que eu encontrei de Deus na Bíblia para experimentar e viver poder é que nós precisamos valorizar a busca em unidade, valorizar o estar clamando a Deus juntos. Sabe, irmão, eu lembro quando
eu recebi uma palavra do pastor na minha primeira semana de convertido. Eu estava no meio, assim, umas talvez 30, 40 pessoas, num espaço pequenininho, e o pastor falou assim: ó, você aí, ó, levanta a sua mão, porque Deus vai batizar você com fogo e com o Espírito Santo agora. E na hora que ele falou, agora veio uma unção sobre a minha vida, e eu comecei a falar em outras línguas. Eu não sabia o que era aquilo, e eu comecei a pular, e porque os irmãos estavam juntos, aí foi pipocando um aqui, e outro ali, outro ali, outro ali. Aquele lugar foi completamente tomado pela glória de Deus. Isso o povo estando junto. Atos capítulo 2 diz que eles, quando receberam ali o poder do Espírito Santo que veio sobre eles, eles estavam juntos, reunidos em um lugar. Está valorizando a unidade, o clamar junto, o orar junto, buscar junto, irmão. Isso nos faz desfrutar e viver o poder. O Salmo de número 133, que é um salmo que fala de unidade, ele fala também sobre o óleo derramado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce. Oh, irmão, nós precisamos estar vivendo essa verdadeira unidade para que o óleo precioso desça e ele pegue você, e pegue você, e pegue você, e pegue a mim, venha tomar toda a igreja. É o óleo precioso e fresco que desce, vai trazer sobre nós a força, como a força de um boi selvagem, irmão. Ninguém segura o povo de Deus quando eles estão revestidos com a autoridade, o poder do Espírito Santo, irmão. Ninguém segura isso. Deus também me respondeu. E se nós queremos ter a ativação do Espírito Santo, o poder dele se manifestando na nossa vida diariamente, precisamos de ter quebrantamento e humildade. Tiago capítulo 4, versículo de número 16, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça para os humildes. Se eu não tenho quebrantamento e humildade, eu não consigo desfrutar da plenitude do Espírito Santo. Quebrantamento é eu me render diante de Deus, me render diante da vontade de Deus, me submeter àquilo que Deus me direciona, aquilo que Deus me ensina. E quando eu estou quebrantado, me submetendo à vontade dEle, então Ele encontra espaço e o poder dEle vem. Agora, quando nós somos orgulhosos, endurecidos, nós deixamos resistência na nossa vida para o agir de Deus. Então você pode orar quando você vai participar de uma reunião na sua célula, de um culto, uma reunião de consagração. Ontem, por exemplo, começou um período de consagração aqui na igreja, a oração, veio um povo aqui, orou e o poder de Deus desceu. O poder de Deus veio. Então, você participa de uma reunião dessa, você já sai de casa e você já sai falando: Espírito Santo, eu estou aberto para o que o Senhor tem para falar comigo. Eu estou aberto para receber a sua direção, para ouvir sua voz. Espírito Santo, fala. Se nós queremos experimentar a plenitude do Espírito Santo e esse poder, ele agindo dentro de nós, precisamos ter atitudes diárias que irão fazer ele crescer dentro de nós. Atitudes no nosso dia a dia que vai trazer esse enchimento do Espírito Santo para a nossa vida, no nosso dia a dia. A maneira como nós agimos influencia se eu vou estar cheio do Espírito Santo ou não. A maneira como eu estou agindo no dia a dia influencia nisso. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas
enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele diz como? Não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A maneira como eu lido com as situações do meu dia a dia, ou me faz ser uma pessoa cheia do Espírito Santo ou vazia. E um crente vazio do Espírito Santo é igual a qualquer outro ímpio que não tem Deus. É complicado demais. Eu quero que você pense comigo, eu não quero ser um cristão sem a presença do Espírito Santo, não quero. É ruim isso, irmão. É ruim, é doloroso, é triste. Então precisamos nos encher do Espírito. Ter atitudes em nosso dia a dia que irá nos proporcionar o enchimento de Deus em nós. O enchimento de Deus em nossa vida. Se nós pararmos para... Vem cá, Felipe, para me ajudar, por favor. Pega aquela bandeja lá para a gente fazer um... Se nós pararmos para prestar atenção mesmo, preste atenção. É muito sutil as coisas do dia a dia que vai nos fazendo esvaziar a presença do Espírito Santo em nós. Bota isso aqui no chão, a jarra no chão, segura a bandeja. Aqui, ó. Segura ela aqui para mim. Será que você é um bom garçom? Isso aqui é uma vida de alguém que teve um encontro com o Espírito Santo, um culto poderoso onde você viu o mover de Deus, o agir de Deus. Nossa, você saiu daqui aleluiado. Tem culto que você sai daqui aleluiado? Participou do encontro? Nossa, que maravilha. Só que quando você vai trabalhar no dia seguinte, aí você, no meio do seu trabalho, você começa a ser tentado a se envolver em mentira. E aí você começa a entrar sujeira naquilo. Aí lá no seu trabalho você começa a ser tentado. Você tem uma tentação com uma colega de trabalho. Você tem uma tentação com um colega. Isso vai sujando mais você. Aí em casa, quando você chega em casa, você briga, discute por causa de dinheiro. O pau quebra por causa de criação de filhos. E aí no meio dessa discussão você sai xingando um monte de palavrão, igual qualquer ímpio que não conhece a Deus. E aí você fica mais sem a presença do Espírito Santo. Você, para tentar distrair, liga a televisão, e a primeira coisa que aparece na sua frente é o ícone da Netflix. E aí você vai assistir aquela série, aquele filme mais mundano, mais carnal, e você bota aquilo tudo dentro da sua alma. Aquela pessoa que estava cheia do Espírito Santo, agora está suja. Suja. E ainda pergunta, por que eu não sinto mais a Deus? E ainda se pergunta, por que eu não vejo mais o poder de Deus? E ainda pergunta, por que Deus não fala comigo?
E se você ficar insistindo em querer falar com Deus, assim sujo, você vai acabar fazendo igual a Saul e trazendo um monte de feiticeiro para falar na sua vida. Porque se tiver alguma palavra de Deus para falar para você, você estando assim, vai ser uma palavra de conserto e de advertência para você, e nunca para poder responder você no seu ego. Se for para responder no seu ego, é igual a feiticeira que falou com Saul. Não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda. Nesse caso, o vinho representa tudo que é mundano. Tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Isso traz muita contenda. Mas então o texto diz: enchei-vos do Espírito Santo. Você está assim, mas você decide ser sedento pela presença do Espírito Santo. Você decide buscar pelo Espírito Santo. Você sai de casa querendo ouvir a direção de Deus para você mudar, para você ser transformado. Então quando chega na hora do louvor, você não se distrai com o seu celular, você está conectado com a adoração. Quando chega na hora da palavra, você não fica brincando com a criança que está do seu lado, mas você quer receber o que Deus quer falar com você, e à medida que você vai, aí a presença do Espírito Santo vai inundando sua vida. E à medida que você vai querendo mais, o Espírito Santo vai botando mais, e você vai dizendo: eu tenho mais sede. E você sai daqui, você decide chegar na sua casa, e você decide orar mais, então o Espírito Santo derrama mais sobre você. E aí você decide de que você vai no meio da semana fazer uma coisa que você não faz há muito tempo, que é você parar para jejuar e se livrar de certas coisas mundanas. E quando você decide jejuar, o Espírito Santo derrama mais em você, e você vai se sentindo mais leve, e você vai sentindo Deus enchendo mais sua vida, e você vai sentindo as coisas ficando mais claras, e você decide se encher mais do Espírito Santo. Ô irmão, vamos tomar uma decisão, eu e vocês. Existem coisas mundanas que precisam sair da nossa vida imediatamente. Já! Porque se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, essas coisas mundanas precisam sair. Às vezes a gente se pergunta por que todas as maravilhas que aconteciam na igreja de Atos, todos os milagres, não têm acontecido mais. É porque o povo que era para estar cheio do Espírito Santo, como estava cheio do Espírito Santo, o povo da igreja de Atos, o povo está cheio de si mesmo. Ao invés do povo estar querendo agradar a Deus, estão querendo agradar as suas próprias paixões, desejos e vontades. Então, cada vez mais, estão vazios do Espírito Santo e não experimentam poder. Quanto mais sedentos estivermos, mais Ele derrama. E sabe o que é maravilhoso? Que Ele derrama
e eu começo a esparramar aquilo que Ele derrama para o meu lado. Aí isso toca os meus filhos, isso toca meu casamento, isso toca os meus colegas de trabalho, isso toca meus irmãos na célula, isso toca os irmãos na igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos ser cheios do Espírito Santo, gente. Cheios do Espírito Santo. Muito obrigado, filho. Muito obrigado. Sabe, eu encorajei todos os pastores e eu vou encorajar toda a igreja. Esse pedacinho do mês de fevereiro e durante todo o mês de março, nós vamos ler repetidas vezes o livro de Atos dos Apóstolos. Você leu uma vez, leia de novo e leia de novo. E à medida que nós estivermos lendo, a gente vai fazer uma oração e falar com Deus: Deus, o que eu preciso fazer para viver isso que eles viveram? O que eu preciso fazer? A gente vai entrar ali. Nós vamos viver, experimentar a plenitude e o poder do Espírito Santo. Como mais eu faço para estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? Se eu quero estar cheio do Espírito Santo, olha o que diz esse texto, gente. Olha, eu quero que você preste muita atenção nisso. Romanos capítulo 14. Romanos 14, a partir do versículo 10, diz assim: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, todos, irmãos, todos, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Versículo 12, chave. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão no alto e diga aleluia. Conselho para a sua vida. Conselho para você: durma pensando nisso e acorda pensando nisso. Tome conta da sua vida e para de tomar conta da vida dos outros, porque Deus vai pedir conta da sua própria vida. Quando nós aparecermos diante do tribunal de Cristo, o Senhor não vai perguntar o que o seu irmão fez. O Senhor não vai pedir para ver a mão do seu irmão. Ele vai pedir para ver a sua mão. Mostra a sua. Eu quero ver você. Se nós queremos estar cheios do Espírito Santo, a gente precisa estar cuidando de nós todo dia, cuidando da minha vida todo dia. Cadê? Levaram meu copo daqui? Cadê um? Levaram? É mesmo. Não vigiei, roubaram lá. Deixa eu falar. Se você não vigiar, podem roubar a presença do Espírito Santo de você. Mas sempre tem jeito de recuperar a presença do Espírito Santo. Diga aleluia. Vem cá, Rafael. Copão de água aqui tá cheio. Segura. Quantos quilômetros você está correndo por dia, Rafael? 5 só? Ah, tá chulezinho. O dia que você correr 10, você conversa comigo. Você é bom de corrida, seu desafio é pegar esse copo, correr até lá no fundo, o mais rápido que você consegue, e voltar aqui. Mas você não pode derramar nenhuma água. Se você derramar, você saiu do espírito e entrou na carne.
corre o risco. Não corre risco não. Vai correndo lá. Mais rápido que você pode. Vocês acham que ele consegue, gente? Sem derramar nada? Consegue ou não consegue? Eu acho que ele está devagar demais, né? Molenga. É muito molenga. Isso, aleluia. Intercede por ele, irmão. Para de ficar. Fala, vai dar certo. Derramou alguma coisa? Nada. Dá um aplauso aí, ó. Espera aí. Não derramou nada, mas você viu a irmã que estava fazendo careta para você aqui no meio aqui? Não. Tinha um outro irmão ali que estava morrendo de rir, zombando da sua cara, dizendo que você era molenga demais. Você não viu, não? Vi não. Você não viu o outro que estava lá atrás, apontando o dedo e dizendo de que você estava querendo aparecer aqui para a igreja? Não viu, não? Não, vi não. Por que você não viu? É porque eu estava prestando atenção no copo para não derramar. Aí eu estava só de foco nele. Você não deixou cair porque você estava prestando atenção no seu copo e você não queria deixar o que estava dentro dele se derramar. Tem um monte de gente vazia do Espírito Santo, porque ao invés de olhar para o seu copo, está olhando para a vida dos outros. Se eu me preocupar com o meu copo, eu consigo manter ele cheio. Se eu me preocupar com o meu copo, eu consigo trazer mais da unção e da presença do Espírito Santo para ele. E aí, meu irmão, queria dizer para você, essa semana, preocupe-se com o que Deus tem para fazer na sua vida, com o que Ele quer de você. E fala, Deus, eu vou ajeitar o que precisa ser ajeitado. Eu vou transformar o que precisa ser transformado. Porque uma vez que nós fizermos isso, começa a gerar dentro de nós fé e ousadia, que é a ativação desse poder de Deus. Quando olhamos o livro de Atos e tudo que os apóstolos viveram, experimentaram, de manifestação do poder de Deus, é que eles colocaram fé e ousadia. A unção os impulsionava para isso. Olha o que diz o capítulo 4 de Atos, a partir do versículo de número 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto que estenda a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se eu quero desfrutar desse poder do Espírito Santo, eu preciso dar vazão a Ele com fé e ousadia. Fé e ousadia para proclamar as verdades do Evangelho. Fé e ousadia para orar pelas pessoas enfermas. Fé e ousadia para levar uma mensagem de libertação para aqueles que estão escravos. Ali com fé, irmão. Sabe, hoje, aqui, nós vamos orar por qualquer tipo de enfermidade que está te atormentando, e Deus vai manifestar o poder dele para te curar. Eu quero que no meio
das células nessa semana, vocês se levantem lá na célula e qualquer tipo de enfermidade que alguém tenha, nós vamos levantar com ousadia e fé e impor as mãos para declarar cura. Porque é assim que nós desfrutamos dessa ativação do poder do Espírito. Eu ouvi a história de 3 jovens que foram conversar com o pastor a respeito disso. Eles queriam estar cheios do Espírito Santo, eles queriam estar sendo usados pelo Senhor e vendo o poder de Deus se manifestando na vida deles e através da vida deles. E aí eles perguntaram: pastor, nós queremos ser cheios, o que a gente precisa fazer? O pastor levou os 3 jovens para a beira de um rio, entregou uma peneira na mão de cada um e disse para eles: entrem no rio. E aí vocês vão abaixar a peneira. Na hora que vocês baixarem a peneira, vocês vão estar ali tendo o exemplo do ser cheio do Espírito Santo. Vocês precisam levantar a peneira. E aí eles ficaram, os 3. Baixava a peneira e levantava e vinha vazio. Baixava e levantava e vinha vazio. Aí 2 falaram: o pastor está tirando sarro com a nossa cara, vamos embora daqui. E o outro ficou. E quando chegou já no finalzinho da tarde, quase para anoitecer, o pastor chegou lá e o jovem triste falou: pastor, eu não estou conseguindo, porque todas as vezes que eu baixo aqui a peneira, ela até enche d'água, mas quando eu levanto, parece que tudo vai embora. Eu não estou conseguindo manter isso aqui. Como é que é esse ser cheio do Espírito Santo? E aí o pastor falou: esse é o segredo, meu filho. Segredo número 1 é persistir e não desistir igual os colegas desistiram. E segredo número 2 é estar sempre no meio, imergido pelo Espírito Santo. Se você sai dele, ele esvazia. Se você permanece nele, ele te enche. Esse é o segredo, é estar no rio do Espírito Santo. Quantas pessoas que elas experimentaram o poder do Espírito Santo, mas elas saíram e hoje estão vazias. O segredo para encher é voltar para o rio. Só que existem maneiras para eu voltar para o rio. E eu quero falar sobre essas maneiras de se voltar para o rio lendo um texto que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo de número 1. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi águas saindo debaixo da soleira do templo. E indo para o leste, porém, estava eu voltando para o oriente, e a água descia debaixo do sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pela porta do norte, conduziu-me pela fora da porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que ela batia no tornozelo. Nós podemos nos colocar disponíveis para Deus nos conduzir e experimentar um pouquinho de água no tornozelo e ficar por aí. Muitos experimentaram uma transformação do Espírito Santo na sua vida. Sabem diferenciar o que é uma vida com Cristo e o que é uma vida sem Cristo, mas está raso apenas no tornozelo. O versículo 4 diz: e ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. E ele mediu mais 500 e me levou para a água que chegava no joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Experimentou primeiro uma água no tornozelo, depois uma água nos joelhos, depois na cintura.
até que ele decidiu continuar sendo levado pelo homem. E esse foi sendo levado até que chegou a uma profundidade no rio em que ele não tinha mais o controle. E só dava para ficar ali a nado, porque os pés não tinham mais controle. Experimentar e viver o poder do Espírito Santo, a plenitude dele na nossa vida, é eu perder o controle e deixar o rio de Deus me levar. Tem gente que tem experiência com o Espírito Santo, sabe quem é o Espírito Santo, mas você ainda continua no controle. Você ainda não experimentou a plenitude. Experimentar a plenitude é você tirar o pé do chão, sair do controle e nadar no rio de Deus.